Olá, bom dia. O projeto anticrime do ministro da Justiça, Moro, já está no Congresso Nacional, mas até agora não avançou muito porque as comissões ainda nem foram formadas para indicar presidente de comissão de Constituição e Justiça, que dá o primeiro passo no processo de andamento de um projeto como esse. Mas sobre isso nós vamos saber um pouquinho mais no café de hoje, porque quem veio tomar café comigo hoje pela manhã foi o juiz de direito Olídice Candanhede Barros. Bom dia, doutor Olídice. Bom dia, Elda, tudo bem? Tudo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Projeto, a gente acostumou a chamar assim, né? Projeto anticrime, do ministro Moro. Isso. O que é exatamente o projeto anticrime? Costumou-se a dar essa denominação, né, de projeto anticrime, pacote anticrime do Moro, né? Na verdade, é um projeto... Pacote Moro, né? Pacote Moro. É um projeto muito amplo, né, que ele toca em várias leis, né? Ao todo são 14 leis que estão sendo alteradas. 14 leis. Desde o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execuções Penais, o Código Eleitoral e por aí vai, né? Então, esse pacote, ou esse projeto, ele foi repartido recentemente, foi dividido em 3 projetos de lei, não é? 2 projetos de lei Ficou ordinária. 3 pacotinhos menores. 3 pacotinhos menores, né? 2 projetos de lei ordinária e um projeto de lei complementar, né, que foram encaminhados agora recentemente ao Congresso Nacional, né? Aguarda-se ainda a instalação das comissões para que possa ter a tramitação adequada. Nesse momento há um debate muito intenso no cenário nacional, inclusive a própria magistratura tem se reunido em fóruns nas respectivas escolas superiores para discutir esse projeto que impacta fortemente a vida do cidadão brasileiro. É boa essa discussão antes mesmo de começar a tramitação desse pacote para a sociedade ficar sabendo o que vai ser votado quando começar essa tramitação? Claro, e isso demonstra um caráter democrático dessa discussão. Porque esse pacote, esse projeto, ele, como eu já disse antes, ele se reporta a 14 leis. Né? Muita coisa. Muita coisa. Então ele altera profundamente o cenário legislativo nacional. Esse pacote ele tem por propósito, isso é muito nítido quando a gente faz a leitura dele, ele tem por propósito desjudicializar um pouco mais o judiciário, né? Tentar obter soluções penais, retirando do poder judiciário os conflitos, não é? Ele também tem por propósito endurecer penas e, na tramitação das ações penais, ele tem por propósito reduzir o tempo de duração do processo. Então, eu diria que basicamente são esses os 3 nortes do projeto. O senhor falou 2 coisas aí que eu achei interessante: reduzir o tempo de tramitação de um processo, claro, e a desjudicialização. Claro. Não seria, esses seriam pontos positivos na visão de vocês? Sim, claro, porque o judiciário brasileiro ainda se ressente um pouco disso, né, dessa questão da morosidade, do tempo de duração do processo, que não pode ser imputado aos juízes. Na verdade, nós temos problemas estruturais e problemas de legislação que levam a essa demora no processo. E o próprio processo penal é natural que ele seja demorado, porque ele envolve a discussão sobre garantias, sobre direitos, então há muitos recursos e é natural que seja assim. Mas o projeto, para que você tenha uma ideia, hoje esse projeto ele retira o efeito suspensivo do recurso em sentido estrito, né? O que é o recurso em sentido estrito? Eu ia perguntar. Isso, para a gente dar esse exemplo, o recurso em sentido estrito, ele é um recurso que é previsto para os casos de júri, porque quando uma pessoa comete um crime contra a vida, um homicídio, por exemplo, ela é processada pelo promotor de justiça e até ela ser levada ao júri, um juiz togado, um juiz, ele define se aquele caso realmente deve ser remetido ao júri. Há toda uma discussão acerca disso. Então existe uma primeira decisão, a decisão de pronúncia, esse juiz singular vai dizer, olha, aqui há elementos de que realmente houve um crime contra a vida, então ele deve ser levado ao júri. Só que dessa decisão há um recurso. Depois que o juiz diz ele deve ser julgado pelo júri, esse acusado pode recorrer. Recorre ao tribunal e isso pode gerar mais recursos. Então, até ele ser levado ao júri, isso leva um certo tempo. O que acontece hoje com o projeto, por exemplo, é que se retira o efeito suspensivo. Mesmo na pendência do recurso, ele já pode ser levado de forma imediata ao julgamento pelo júri. Entendi. Quer dizer, o juiz disse que ele pode
Então, ele vai mesmo. Ele vai mesmo. Ele vai mesmo. É bem simplesinho assim, seria isso. Claro, claro. Ainda pode ter o recurso mesmo. Pode ter o recurso, vai ficar sendo discutido. Sendo discutido, mas aí o resultado desse recurso... Essa é uma questão interessante, isso pode acontecer. Pode ser que mais lá na frente ele já esteja sendo julgado pelo júri e o tribunal entenda que não era caso de júri. Que não era caso. Né? Mas desfaz-se o júri, desfaz-se eventualmente até mesmo a condenação. Complicado isso, né? Um pouco. Mas o ideal aí é que esse recurso seja julgado antes do julgamento pelo júri. Imagino que sim, você que julgado. O negócio é que recurso, mas recurso acaba postergando bastante a decisão final, no caso seria o júri, né? Claro. Para que ele aconteça, né? Acaba prescrevendo, não vou dizer que acaba prescrevendo, mas de vez em quando esse processo é demais. Se o senhor tivesse que apontar apontar um ponto, vou fazer essa redundância aqui rapidinho, tá? Se tivesse que apontar um ponto positivo nesse pacote todo, teria algum que o senhor diz assim, esse aqui é um interessante, ele deve ser votado? Olha, eu acho que esses pontos relacionados a uma tramitação mais rápida, mais eficiente, eles são todos muito importantes. Então eu falei agora há pouco da perda do efeito suspensivo do recurso em sentido estrito, né? A própria prescrição que você acabou de apontar também, haverá uma modificação, porque a prescrição ela para de correr. Prescrição é aquela situação que a gente sabe, em que o Estado perde o direito de punir depois de decorrido um certo tempo. Então agora, por exemplo, há uma situação em que o acusado está recorrendo. Esse recurso dele chega a um tribunal superior, STJ ou STF. Se esse recurso ele não é admitido, né, a prescrição fica suspensa, ela não corre. Porque para o acusado é interessante que o processo se alongue, que ele esgote todas as instâncias e a prescrição vá correndo. Então esse projeto ele prevê situações em que a prescrição fica suspensa, interrompida, aguardando o desenrolar desses recursos para retornar ao julgamento dele. Isso é interessante. Melhora, né? Melhora um pouquinho. Nós vamos fazer só uma pausa aqui na nossa conversa para a gente tomar um cafezinho, que o senhor não tomou, mas a gente volta já. É um minutinho só. De volta aqui para conversar um pouquinho mais sobre esse pacote Moro que já está no Congresso Nacional, conversando aqui com o juiz Olídice Cantanhede, e a gente está falando nessas entrelinhas do projeto. Sim, claro. Que eu acho que assim, o senhor, vendo o pacote assim completão, o senhor acha ele de fácil entendimento? O senhor que é juiz, acha ele de fácil entendimento? Olha, alguns pontos são mais fáceis de serem compreendidos, como por exemplo o aumento da pena nos casos de porte de arma. Né? Há uma previsão agora de a pena ser aumentada para o reincidente, a pessoa que é pega com a arma e já tinha uma condenação anterior, então a pena é aumentada da metade, isso está colocado de forma muito clara no texto, mas há situações que talvez escapem aí do senso comum, do entendimento e precisarão ser bem esclarecidas. Pois é, isso que eu vejo assim, para a população de uma forma geral, a gente não atenta para esses detalhezinhos, a gente vai precisar discutir muito para as pessoas entenderem o que está sendo votado, o que isso traz de consequência para a gente, como essa questão do júri que o senhor falou, acho super interessante essa questão dos recursos. Sim. Muito interessante. Outra coisa que a gente pode falar também é essas soluções negociadas para o processo penal. O que é exatamente isso? Olha, a solução negociada talvez seja um dos pontos mais polêmicos desse pacote, desse projeto, porque é um verdadeiro tabu no processo penal brasileiro. E é tabu também porque se trata de uma importação de institutos estrangeiros, né? Já existe lá fora? Claro. Sim. É um instituto muito comum, muito utilizado nos Estados Unidos da América. Não é? Então, o que nós temos hoje? Nós temos duas hipóteses de soluções negociadas no projeto do ministro Moro. Para ficar mais claro, quando você tem um processo penal, como é que ele começa? Ele começa normalmente em uma investigação pela polícia, conduzida pela polícia. Essa investigação ela é encaminhada ao promotor, que oferece uma denúncia, o juiz recebe essa denúncia, vai dizer se o caso é de recebê-la e de instaurar o processo,
e o processo começa a tramitar. E no final o juiz vai dar uma sentença. Né? Basicamente é isso, tradicionalmente. O processo penal ele finda com uma sentença do juiz. Depois de percorrer esse caminho aí que o senhor falou. Depois de percorrer esse caminho. Isso, e você já pode prever que é um caminho tortuoso, que pode gerar uma certa demora. Demorado, longo. Então, com as soluções negociadas, agora nós temos a possibilidade de o acusado, juntamente com o seu defensor e o promotor, antes mesmo de iniciar o processo criminal, levarem até o juiz uma proposta de acordo entre eles. Né? Uma proposta de acordo que já prevê uma pena menor, o acusado confessa o delito e o juiz, daí a negociação, daí a solução negociada, daí o nome. É uma mediação? É uma coisa que a gente já tem aqui, por exemplo, em outras áreas? Seria mais ou menos, respeitando as devidas proporções, claro, seria mais ou menos nesse sentido? Claro, e por isso eu disse que é um tabu. Porque a mediação, a conciliação, o acordo, eles são muito comuns na área civil. É muito comum. E nós estamos trazendo isso agora para a área penal. Né? Então, veja você, depois de séculos, nós estamos admitindo no Brasil que o acusado, juntamente com o seu defensor e o promotor de justiça, negociem a própria culpa do acusado. A gente vê muito em filme americano. Exatamente. Né? Daí porque eu disse que é uma importação. Muito filme americano. Não, você tem que confessar, vamos fazer uma solução negociada. É verdade, a gente vê muito isso. Mas por que o Brasil até agora não adotou um sistema desse? Não é condizente com o nosso sistema penal? Então, sempre houve muitas preocupações, especialmente com o acusado. Né? Porque o acusado sempre foi carente de defesa e sempre havia uma preocupação de que ele talvez fosse induzido a confessar um crime que talvez não tivesse praticado, talvez não tivesse a defesa adequada, e por isso sempre houve essa preocupação. Não é? Até mesmo porque, essa é uma crítica que a solução negociada, a gente também chama ela de plea bargaining, que é o termo americano, que é uma barganha da culpa. Isso. Não é? Então, até mesmo porque os Estados Unidos já enfrentam essa crítica. Não é? É muito comum casos que surgem na mídia, na imprensa norte-americana, que revelam que aquela pessoa confessou o delito, né, queria se livrar daquele processo a qualquer custo, estava com medo de ser condenado e pegar uma pena maior, mas que na verdade ele não tinha cometido o delito. Mas ele confessava o crime para se livrar do castigo. Para se livrar do castigo. De um castigo maior, na verdade. De um castigo maior. Um castigo maior. Mas aí, nesse caso, existe a possibilidade que mesmo que haja essa solução negociada, depois pode haver uma reversão dessa decisão mais tarde, se o acusado dizer, não cometi isso não, eu fiz isso porque eu fui instruído a fazer desse jeito. Olha, isso pode acontecer, que essa situação que você falou é um outro receio que se tem, a figura do laranja no processo, a pessoa comete um crime, tem muito a perder com a condenação e ela pede que uma pessoa assuma o crime em seu lugar e às vezes há uma compensação financeira para isso, né, talvez para uma pessoa que não tenha tanto a perder assim, e se descobre posteriormente que o culpado é uma outra pessoa. Né? Desfaz-se esse acordo, ele é rescindido. No projeto, no pacote se prevê isso? Claro, essa possibilidade? Claro, há essa possibilidade. E Elda, essa questão da solução negociada, do plea bargaining, né, e também do acordo para não persecução, elas devem ter em mente que a postura do promotor de justiça e do juiz serão agora diferenciadas, serão de maior cuidado com a negociação. Então, o promotor deverá ter cuidado para não pensar apenas em fazer números. Dizer, condenei tantos, consegui tanto, mas ele deve ter a preocupação de oferecer um acordo justo. E o juiz também deve atentar para saber se aquele acusado está manifestando de forma livre à vontade. Mas aí isso não pode a gente levar a um outro ponto, quando você diz, o juiz agora precisa ter muito mais cuidado nessa decisão que vai tomar. Isso não pode levar muito mais tempo também? Não, na verdade não, porque na verdade a gente economiza muito tempo no processo, porque eu narrei para você agora toda a tramitação do processo, que começa com a investigação da polícia e vai até a sentença penal e pode enfrentar recursos no meio disso, habeas corpus no meio disso. Agora você tem a possibilidade de encerrar o processo. Pega a primeira ponta e a última ponta. E a última ponta, pronto. Né? Então você pega a investigação, né?
o promotor analisa a investigação e ele entende, olha, esse caso aqui merece uma negociação, porque talvez as provas não sejam tão contundentes assim, não é? Para o acusado, pode ser interessante também, porque no íntimo dele pode ser que ele saiba qual será o resultado e ele não quer correr o risco. Então, promotor e acusado chegam ao meio termo, negociam a pena. Por exemplo, uma pena que seria de 10 anos pode cair a 5 anos, com a possibilidade depois de uma progressão de regime. Então, talvez seja interessante para todo mundo. E você economiza recursos públicos. Na medida em que você diminui esse trajeto todo desse processo, você pega a primeira ponta e junta com a última, com certeza o tempo vai ser bem menor. Mas isso, quando eu digo que pode levar tempo, é porque eu penso assim, a responsabilidade do juiz agora é muito maior, ele tem que tomar um cuidado muito, muito grande para evitar um acordo. Desse tipo, né? Claro. Mas isso não leva tempo, isso leva mais... deturpado, né? Isso, um acordo deturpado, aquele acordo entre aspas que na verdade é um acordo mesmo de alguém assumindo a culpa de alguém. Mas isso não leva tempo, isso leva cuidado e experiência do juiz. Exatamente. Até porque é prevista uma audiência para que o juiz entreviste aquele acusado, para que ele compreenda se aquele acusado está manifestando de forma livre a vontade dele. A Defensoria Pública também, especialmente para aqueles casos em que o acusado não pode pagar por um advogado, terá um papel fundamental também. Isso. Fundamental. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, vou fazer de novo um rápido intervalinho e a gente volta daqui a pouco para continuar falando sobre esse assunto que é complexo, tem tanta coisa para esclarecer, mas a gente volta já já. Já estamos de volta aqui para o nosso terceiro bloco de conversa sobre o pacote anticrime do juiz Moro e a gente estava falando nessa possível novidade, né, nos processos penais no Brasil. Aí a gente falando sobre isso, sobre esse entendimento entre juiz, entre defesa, essa coisa, o papel do defensor público nesse caso, ele fica um pouco mais, vamos dizer, importante? Claro. São muitas responsabilidades, né? O promotor terá a responsabilidade de analisar se o caso realmente é de propor um acordo, né? O caso agora, na verdade, é da gente esquentar esse café aqui. Claro. Nossa, meu, tão engraçado. Então, se o caso realmente é de propor um acordo, porque aquilo é mais interessante do ponto de vista da economia dos recursos públicos, e se também aquilo é interessante para o acusado, o defensor terá o papel fundamental de promover a defesa do seu assistido, e o juiz terá a grave tarefa, o grave ônus de analisar se aquele acusado está manifestando de forma livre, espontânea a sua vontade, se não há nenhum tipo de mácula, se não há nenhum tipo de negociata, não é, escondida por detrás desse acordo. Então, avulta mais ainda a importância do papel do juiz nesse caso. Né? Aí a gente pode passar a ter aqui aquela imagem que a gente sempre vê nos julgamentos americanos, que o juiz primeiro pergunta logo para o acusado lá, como você se declara? Sim, isso pode acontecer. Né? Talvez não nesses termos, mas a ideia será essa. Será designada uma audiência... Porque hoje nós não temos isso, não. Não, nós né? não temos isso. Nós temos uma situação semelhante a essa no juizado especial criminal. Né? Mas isso só funciona em crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não supera os 2 anos de prisão. São crimes inofensivos, insignificantes, sem violência ou grave ameaça. Há essa possibilidade que a gente chama de uma transação penal. Não é? Mas é um pouco diferente dessa barganha da culpa, desse plea bargaining, que é a solução negociada prevista no pacote do ministro Moro. Quer dizer, não vai ser exatamente barganha, vai ser negociação. Negociação. Né? Será soluções negociadas e não soluções barganhadas. Que aí fica um termo meio pejorativo. Eu me refiro à barganha por conta da importação do Instituto. Sim, não, eu estou falando o nome mesmo, claro, né? Claro, a importação do nome para nós tem uma conotação bem pesada, vamos dizer assim, né? Barganha no sentido de negociar. De negociar. Claro. Agora, sim, se houver a possibilidade, ele já foi
fatiado, como a gente falou, sim, no claro. começo, lá em três partes. O senhor acredita, o senhor vê a possibilidade de aprovação desses 3 pacotes do jeito que eles foram? Eles podem ser muito negociados até, aí a gente volta à palavra negociação de novo, até a aprovação, depois da tramitação toda desse processo no Congresso Nacional? Olha, eu acho que a tendência é que esse projeto seja aprovado, né, pelo menos na maior parte dos seus dispositivos. Ainda há muitas discussões, há muitos pontos polêmicos, tem sido objeto de discussão, né, todas. Mas a tendência é que nós tenhamos realmente uma aprovação. Até porque esse me parece que é o sentimento da população brasileira. Um sentimento de maior rigor na apuração dos crimes, de um processo penal menos custoso, mais eficiente, mais rápido. Então me parece que o parlamento está trazendo para si essa responsabilidade, porque percebe que esse é um anseio da população. Né? Mas há questões que devem ser ainda avaliadas com muito cuidado. Porque se de um lado nós temos a importância de aumentar o rigor para combater a criminalidade, de outro lado nós não podemos deixar, nós não podemos esquecer das garantias e direitos fundamentais do acusado que não podem ser atropelados. E nisso o juiz terá um papel fundamental. Não é porque a população, a maioria da população quer determinadas soluções, determinadas inovações, que nós poderemos fazer isso de qualquer jeito, né, atropelando direitos fundamentais. Principalmente aqueles crimes quando o apelo popular é muito grande, a comoção que ele causa é muito grande, isso pode causar uma pressão psicológica, vamos dizer assim, por resultados mais rápidos. Sim. E nesse caso é preciso se tomar ainda mais cuidado. Mais né? cuidado, claro. E Elda, uma circunstância, uma previsão hoje, no projeto do ministro Moro, é exatamente a questão da legítima defesa, né, que esse é um outro ponto muito polêmico. O que nós temos hoje na legítima defesa? Né? Quando você se defende de uma agressão, se defende legitimamente de uma agressão, se o juiz verifica, se o promotor, se o juiz verificam que você se excedeu naquela sua defesa, você repeliu aquela defesa de forma excessiva, a pessoa pode ser, mesmo em legítima defesa, pode ser punida por isso. Pode ser punida por isso. A gente chama isso de excesso na legítima defesa. O que é a legítima defesa? É aquela pessoa que, usando moderadamente dos meios necessários, repele uma agressão atual ou iminente contra um direito seu. Né? Mas veja que a lei fala de usando moderadamente dos meios necessários. Então eu tenho que ter cuidado na hora de repelir, de me defender, e não me exceder, né, indo mais do que eu deveria. Esse projeto agora, ele prevê o seguinte, ele prevê que o excesso não será punido se comprova que aquela pessoa agiu com excusável medo, uma circunstância de pânico, surpresa, e que ela acreditava que precisava agir como agiu. Então, esse é um ponto muito polêmico. É muito polêmico, porque como é que se mede uma coisa dessa? Como é mensurar o medo, o pânico de determinada pessoa? Como se avaliar se aquela reação ela foi moderada, ela foi excessiva? Porque dependendo de caso a caso, o que é moderado para o senhor pode ser excessivo para mim, claro. E vice-versa. Não vai ficar assim, muito subjetivo, não, mas há um grau de subjetividade. E essa é uma tarefa, né, que é enfrentada pelos juízes o tempo todo. É analisar se naquelas circunstâncias, né, porque tudo bem, eu não tenho como entrar na cabeça da pessoa e saber o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo. É verdade. Né, mas eu tenho como tentar reconstruir o passado, verificando as circunstâncias, me coloco na situação do sujeito e tento imaginar se naquelas circunstâncias uma pessoa mediana teria feito a mesma coisa, teria agido como agiu o acusado, né? A pessoa que agiu em legítima defesa. Né? Complicado. A gente nem falou ainda de porte de armas, essa coisa toda, porque isso já foi determinado por decreto, né? Ele não faz parte desse pacote. Houve um dos primeiros atos da presidência da República foi um decreto que facilita a posse de arma. É importante que isso fique claro. O que é a posse? É você manter a arma em casa. Né? A posse e não o porte, A posse e não o porte. Essa é uma diferença fundamental. Né? A posse em casa e atendidas determinadas circunstâncias, determinados requisitos. Né?
Isso já foi previsto em decreto. Mas o pacote do ministro Moro prevê um aumento, em contrapartida à facilitação pelo decreto. O projeto do ministro Moro prevê o aumento da pena para os crimes de porte ilegal de arma quando haja reincidência. O sujeito já foi processado no passado, condenado por outro crime e agora ele é pego novamente, de forma indevida com a arma de fogo. Então, nesse caso, existe um aumento de pena. Também haverá um aumento de pena para aquelas pessoas que têm o dever de manter a segurança pública, policiais, agentes de segurança ou agentes de segurança privada que cometem crime de porte de arma ilegal, nas situações de ilegalidade. Olha, doutor Alice, tem muita coisa ainda para a gente esclarecer a respeito disso, né? Hoje eu já vou terminar a entrevista, mas a gente vai continuar conversando sobre isso até que isso seja aprovado, até que comece a caminhar no Congresso, até chegar à aprovação. Né? Tem tempo para a gente discutir, para informar mais a população sobre o que está sendo aprovado e quais as consequências da aprovação desse projeto no dia a dia do cidadão, no nosso dia a dia mesmo. Às vezes parece uma coisa tão distante, mas não é uma coisa que vai atingir a gente no nosso dia a dia, né? A gente precisa ficar atento a essas coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Então, sinta-se convidado sempre. Muito obrigado, é um prazer, mas realmente se nós tivéssemos 5 entrevistas, 5 encontros, nós não esgotaríamos o assunto, passaremos a manhã inteira conversando aqui sobre isso, porque tem sempre alguma coisa, quando eu falo, eu vou sempre descobrindo alguma coisa que a gente quer saber, né? E agora eu estou com nenhum juiz, né? Eu estou me colocando no lugar de quem está do outro lado, querendo saber mesmo, porque eu não sei muita coisa a respeito. Então, eu vou perguntando o que eu tenho dúvida e quem sabe coincide com a de quem está assistindo a gente, né? Perfeitamente. Isso? Então, a gente vai esclarecendo daqui para lá. Outra hora a gente vai conversar de novo a respeito disso, mas muito obrigado por hoje, muito obrigado pela participação. Bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade de poder contribuir com esse debate, no interesse de todos. Obrigada. Bom dia para você também que está nos acompanhando ou que vai rever essa entrevista de novo no nosso site. Aí para isso é só acessar o site da Assembleia, você já sabe, é o al.ma.leg.br/tv e nas nossas páginas nas redes sociais, claro, tá lá tudo bonitinho, arrumadinho para você. Mas todos os dias eu vou te esperar aqui, tá? Às 8h30 da manhã. Tchau.